Fala galera, parei aqui, Paulo Figueiredo, para dizer para vocês que saiu a primeira onda oficial de sanções. Para começar, foram sanções de visto e proibição de entrada nos Estados Unidos e inadmissibilidade nos Estados Unidos para Alexandre de Moraes, seus aliados e familiares, tanto do ministro Alexandre de Moraes, ou melhor, do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, quanto dos aliados. O que isso significa? Bom, eles não divulgaram uma lista, mas eu posso afirmar com grau alto de certeza que o procurador Paulo Gonet está na lista, que o ministro Barroso está na lista, que os demais ministros, companheiros de turma do Alexandre de Moraes estão na lista e outros ministros também, Gilmar Mendes e companhia. Eu acho que eles saberão, porque eu acho que devem receber um e-mail com o cancelamento de visto, mas volto a dizer, não são só eles, seus familiares também estão sendo atingidos, o que significa que pessoas que inclusive estejam nos Estados Unidos sob algum tipo de visto de estudante, visto de trabalho, qualquer tipo de visto, perderão e serão deportadas caso não deixem os Estados Unidos de forma voluntária. E ministro Barroso, por exemplo, esteve aqui no mês passado, 2 semanas atrás, na verdade semana passada, o ministro Barroso estava aqui, veio visitar a filha dele, os americanos já sabiam da chegada dele e o presidente Donald Trump tinha falado para o visto dele não ser cancelado, né? Já havia um decreto, vamos chamar assim, do secretário de Estado Marco Rubio, que cancelava visto de violadores da liberdade de expressão. Havia um entendimento que o ministro Barroso, por exemplo, estava dentro desse critério e ainda assim eles optaram por naquele momento não cancelar, para não antecipar as medidas que Trump tomaria na semana seguinte, né? O Barroso chegou aqui na sexta-feira e na segunda-feira o Trump fez aquela postagem e na quarta ou na quinta-feira, no dia 9 de julho, o Trump anunciou as tarifas ao Brasil. Ele procurou uma atitude mais sistêmica, até para dar oportunidade às instituições brasileiras de reagirem. As instituições brasileiras reagiram da pior forma possível e agora está todo mundo se ferrando. O que eu tenho para dizer para vocês, isso é muito importante. É bastante seguro afirmar que esse é só o começo. As coisas que eu tenho ouvido são assustadoras. Talvez Magnitsky seja algo que vai deixar saudade. Então, se preparem, porque vocês terão semanas eletrizantes pela frente e eu faço um apelo às autoridades. Vocês não há um cenário onde vocês saiam vitoriosos nessa história. Não há um cenário. Não há um cenário. Então, peço cautela, peço responsabilidade. Que Deus abençoe a América e Deus abençoe o Brasil. Algumas eu já respondi aqui, uma das perguntas sobre a seção 301, mas queria te fazer outra pergunta específica, que é que porque a gente discutiu isso ontem em uma das reuniões, se há a possibilidade de os Estados Unidos não reconhecerem as eleições de 26, se o modelo seguir com urnas não auditáveis e sem a participação da oposição. Tem essa possibilidade, né? Se o Brasil optar por essa linha do Alexandre de Moraes de sempre dobrar a aposta contra o Trump, a gente vai chegar nesse momento. Até lá vai ser muita coisa, vai estar acontecendo, né? Disso que a gente falou aqui de sistema SWIFT, congelamento de bens, etc e tal, resultado da seção 301 e assim por diante. Se nós chegarmos numa eleição onde não ocorra uma ampla participação da oposição, onde o sistema brasileiro não tenha mecanismos mínimos de auditoria, e não adianta ficar repetindo de que o próprio software faz auditoria dentro da urna eletrônica, porque por definição isso sequer é auditoria. Tá? Eu estou falando, não precisa ser o voto impresso não, pode ser o voto na pedra, mas estou falando de meios de se fazer uma recontagem dos votos, né, auditoria verdadeiramente. Se a gente chegar na eleição de 2026 desta maneira, Estados Unidos não reconhecerá a eleição brasileira. O Brasil estará na mesma prateleira da Venezuela. Vocês estão vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando que a gente está a menos de um ano para entrar num processo sem volta, onde você, cidadão comum, vai, em pouco tempo, estar caçando cachorro na rua. Não achem que isso é algo longe. O cidadão venezuelano, se você falar para ele que há 10, 15 anos atrás ele imaginaria que estaria caçando pombo na rua, ele te diria, Eduardo, falaria que você é um louco. Porque a Venezuela é um país tão rico quanto o Brasil em termos de recursos naturais, cerca de 30 milhões de habitantes. É um país relevante e olha como é que eles estão. O Brasil está seguindo o mesmo passo. Não vai adiantar, a gente vai substituir os Estados Unidos pela China. A China já é o nosso principal parceiro comercial. E você acha que a Venezuela não faz isso? A Venezuela tem intensa relação comercial com a China. Vai ver como é que está a Venezuela. Então não existe outra opção. Nós não temos caminho. Me ajuda a te ajudar? Vamos dar uma lidinha na carta do Trump, ver quais são os pontos que ele está reclamando, dar um primeiro passo, uma primeira sinalização como sociedade madura, como país maduro, para a gente abrir um canal de comunicação e sentar à mesa numa melhor posição. É simplesmente isso. Fora isso, não há nada que Eduardo e Paulo Figueiredo possam fazer. Está caminhando para o final, que a gente também tem outra reunião para ir. Eu queria só ler aqui uma matéria da Folha de São Paulo.
Né? Mota e Alcolumbre falam em soberania, apoiam Lula e isolam ainda mais Bolsonaro. Prezada Folha de São Paulo, eu não vou botar a palavra na boca aqui dessas 3 pessoas. Isolam Bolsonaro é o de menos. Isso não soluciona a questão. Mudar a postura do Brasil, sim, pode fazer alterar a questão tarifária e trazer uma solução, ou ao menos um afago aos produtores brasileiros e à economia nacional. Eu me coloco aqui à disposição, né? Contem comigo, presidente da Câmara, Hugo Mota, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não o Alckmin. O Alckmin aqui... Como é que vai levar o cara que estava posando com um terrorista do Irã? Pessoas que mataram americanos. Exato, não tem como. Não tem como. Mas Hugo Mota e Davi Alcolumbre, o Congresso tem total condição de ser protagonista nesse imbróglio. Total, absoluta. Porque do Congresso pode, deve e Deus quiser sairá a anistia ampla, geral e restrita. É o único caminho. Os senhores fazendo algum tipo de sinalização nesse sentido, eu garanto a vocês, eu e Paulo Figueiredo, a gente vai ter muita satisfação em abrir esse canal de comunicação onde os senhores trarão as demandas, né, desse setor produtivo brasileiro junto conosco para apresentar aos americanos. Aí sim é a possibilidade de uma abertura real de um canal de diálogo, de conversação para solucionar o problema. Está na mão dos senhores. Não na mão do Alckmin, mais uma vez, e nem do Lula, que já fez muito pior, inclusive. Não vão... A dificuldade do presidente Trump conversar com o presidente Lula é muito grande, né? E o Itamaraty é um órgão muito ineficiente. Eu vou confidenciar aqui. Que é complicado o Itamaraty também atuar quando você tem um presidente falando tanta besteira, né? É verdade, mas nós sentamos numa mesa ontem com as 8 pessoas... 8 pessoas mais importantes em relação ao Brasil. Escutem isso. Não, isso é real. Os caras viraram pra gente e falaram assim, quem é a embaixadora do Brasil mesmo, hein? Como é o nome dela, hein? Nunca vimos. Não, acho que nunca tivemos com ela. Como é o nome? Aí o Eduardo... Aí eu falei, Viotti, eu lembrei do sobrenome, né? Lembrou. Eu não lembro se é Maria, se é Ana, mas é um nome comum depois Viotti. Enfim, a bateção de cabeça que ninguém sabia responder. Os caras não sabiam o nome da embaixadora do Brasil, meu Deus do céu. A gente tá em Washington. Dentro do Departamento de Estado. Dentro. Pessoal, só para vocês saberem, por exemplo, Emirados Árabes Unidos, todos esses países do Oriente Médio, eles mandam pessoas da família real para serem os embaixadores dos seus países aqui em Washington, D.C., na capital dos Estados Unidos. O embaixador do Emirados Árabes Unidos, que é um sheik, ele tem contato direto com Mohammed bin Zayed, que é o presidente dos Emirados Árabes Unidos. É como se fosse um 12º ministro. O cara tem contato direto, porque o posto aqui é tão chave que é esse o nível da coisa que a gente está falando. Tá? Claro, embaixo. E... Em contrapartida, os Estados Unidos sequer, com 7 meses de governo Trump, sequer nomearam um embaixador para o Brasil. Sim. Então, assim, vocês têm... A saída não virá por Lula, a saída não virá por Alckmin, a saída não virá pelo Itamaraty. Presidente Mota e presidente Alcolumbre, os senhores têm o privilégio de gozar de pessoas que têm interlocução direta e estão dispostas, esse é o grau de maturidade, esse é o grau de preocupação com o Brasil, estão dispostas a colocarem os senhores dentro do West Wing da Casa Branca, da ala oeste, que é onde ficam os escritórios do presidente, para que os senhores apresentem as demandas do empresariado. Então, se alguém não está resolvendo o problema, não somos nós. Nós estamos nos colocando à disposição. Mas os senhores precisam dar o primeiro passo. Repara bem, para um político, uma das coisas que a gente mais presta atenção é no capital político, que em última análise é o nosso representado. A gente está aqui abrindo a possibilidade daquilo que melhor eu posso oferecer, né, o Paulo também, para Davi Alcolumbre e Hugo Mota. Não existe qualquer tipo de ressentimento. Inclusive, eu já tive boas experiências com o senador Davi Alcolumbre, no sentido de aprovação na Credem. Eu lembro até hoje que a Credem, quando aprovou o acordo de Alcântara, levou meses para a gente conseguir vencer a esquerda. Aliás, o pessoal que gosta de me criticar, quando eu fui presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, eu saí sem deixar nada na mesa sobre tratados Estados Unidos e Brasil, Israel e Brasil. Eu consegui vencer a tropa de elite do PT e do PSOL em todas as pautas relevantes para reposicionar o Brasil de mãos dadas com o mundo livre. Coisa que nem todo mundo consegue fazer. Aécio Neves, que era poderosíssimo no passado, no final do governo FHC, não conseguiu fazer. Eduardo Bolsonaro conseguiu fazer. Eu acho que é um privilégio. Os caras... E Davi Alcolumbre aprovou no Senado depois, de maneira, sem nem falar comigo, sem nenhum tipo de vaidade, Davi Alcolumbre aprovou o acordo de Alcântara, então eu sou muito grato a ele nesse sentido, ainda lembro até hoje. E aí a gente entende quem são Davi Alcolumbre, Hugo Mota, a posição política deles, são políticos de centrão, a gente lida bem com isso, né? Eu acho que tem uma característica sua muito grande, que você lida bem com o centrão, mas eu digo que eles têm um privilégio enorme de gozar o que poucos países gozam de uma pessoa com interlocução, com apreço e etc, e que será ouvida. Se não quiserem utilizar, se quiserem continuar, a responsabilidade está no colo dos senhores. Lamento, mas os senhores são presidentes da Câmara e do Senado, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Eduardo, eu quero só fazer uma pergunta aqui. Não é incômoda não, né? É incômodo. Se aproximando do encerramento, dizendo o seguinte,
Estou recebendo muito aqui dos patronos no Superchat, etc. Caso o seu pai é o plano A, tá claro isso, o seu pai é o candidato, é o que a população brasileira quer, a gente entende isso, é um presidente que tem uma história bem sucedida no Brasil e o povo brasileiro quer Jair Bolsonaro presidente. Nós estamos numa guerra, nem todas as batalhas às vezes são vencidas na guerra. Nós estamos nesse momento brigando pela anistia ampla, geral e restrita, que liberaria o seu pai da prisão. Ainda, no entanto, ele teria os problemas das duas ineligibilidades que ele tem, que podem ser resolvidos e a gente vai buscar resolver. Caso esses problemas da ineligibilidade não sejam resolvidos. Falei que a pergunta era incômoda. Você está pronto para ser o candidato à presidência da República do Brasil representando a direita em 2026? Eu aceitaria esse desafio, né, com a condição de ter o apoio do meu pai. Por óbvio, ele é o candidato legítimo, ele é que tem o voto, né? Se ele entender dessa maneira, certamente eu me candidataria. Mas para a gente chegar nesse momento, a gente passa pela anistia ampla, geral e restrita. Pela anistia. Porque a anistia, ela vai, além de trazer justiça e paz de espírito, né, para o Brasil seguir adiante e voltar a debater temas de repercussão nacional, como o que eu quero mais fazer é falar sobre energia, relações internacionais, geopolítica, segurança pública, que é outro ponto que a gente abordou dentro do State Department, né? Essa questão do Lula, né, indo sempre na contramão da segurança. Mas isso daí passa não somente pela anistia, mas também por reduzir a interferência do Moraes, reduzir o poder que o Moraes tem sobre o Congresso Nacional. E uma vez o Moraes sendo isolado, acalmado, seja lá qual palavra você queira utilizar, eu acho que ele deveria se tornar professor de uma universidade, né? Ou quem sabe até embaixador, por que não, né? Em outro país, tomar conta da vida dele, prestaria um serviço muito melhor do que ele está fazendo no agora. Irã, por que não no Irã, né? Vai pro Irã, fazer relações diplomáticas lá com os ayatollahs. Exato. Então isso tudo passa pelo momento que a gente está vivendo agora. E eu acredito muito que, tendo êxito nesse projeto, a gente vai fazer florescer um caminho para que o Jair Bolsonaro saia presidente. Esse é o melhor dos cenários. Mas se não lograrmos êxito, aí eu aceitaria sim o desafio de me candidatar à presidência, né, podendo retornar para o meu Brasil sem ser preso, afinal de contas eu não cometi crime nenhum, e aí sim poder ser ali o representante da vontade popular, obviamente sempre ao lado do Jair Bolsonaro. E uma coisa importante na questão da conversa com o governador Tarcísio é que, apesar de a gente discutiu esse tema, acho que vale dizer aqui, ele diz, eu não sou candidato nenhum do sistema, porque eu não sou candidato, eu não vou ser candidato, não tenho hipótese de ser candidato, não quero ser candidato, eu vou apoiar o seu pai ou quem o seu pai indicar, né? Ele deixou isso muito claro. Mas ele pode ser um dos sindicatos, está no radar, né, vamos dizer assim. As pesquisas ventilam vários nomes, eu, Michele, Tarcísio, o governador Ratinho, ele diz que não quer, governador afirmou Caiado. Categoricamente a você e a mim que não quer, que as pessoas vão se surpreender e que ele é candidato ao governo de São Paulo. Ele não queria ser candidato ao governo de São Paulo também. Eu sou um homem... Mas não tem problema não, na verdade é o seguinte, já tem grupo que fala que gosta da ideia de eu sair candidato, caso Bolsonaro não consiga, né? Já tem grupo que fala que gostaria que o Tarcísio saísse candidato, e cada um, enfim, isso aí da democracia. Eu não fico... Eu posso ser considerado uma pessoa ingênua, então eu acredito no que o governador me falou. Nos falou. Não, também acredito no que ele falou, eu não vejo movimentação direta, né, a fim de tirar o Bolsonaro e colocar o Tarcísio. Cada um pode tirar a sua conclusão, assim como tem gente que acha que a gente está prestando um desserviço à nação aqui, né? Cada um que tire a sua conclusão, mas essa palavra final sobre apoio é do Jair Bolsonaro. Você está preocupado em fazer o certo, independente de se a população não compreender. Se fizesse um acordo falando assim, se tivesse a garantia de que sairia a anistia e eu precisasse me exilar aqui durante um bom tempo, ou abrir mão de uma candidatura em 2026, eu o faria. Né? Isso eu já deixo claro. É que esse acordo não vai vir e a gente não confia mais em acordo caracu, porque a gente sabe que não existe nenhum respeito, nenhuma confiança basilar para iniciar essa conversa. Eu não faria, e, aliás, não deixaria você fazer. O acordo é liberdade para todos os brasileiros. Não vamos conceder nenhum milímetro para o regime. Isso é importante que as pessoas saibam. Nós não estamos aqui brigando por Jair Bolsonaro, nem o Eduardo. Exatamente. Isso foi uma das coisas que ficou clara lá na reunião. Uma das pessoas que estava... Porque tinham 8 pessoas do Departamento de Estado, mas tinha uma pessoa da Casa Branca especificamente na reunião. E ela virou e falou assim, se fosse oferecido algum acordo de liberdade para o seu pai, para ele vir para os Estados Unidos exilado, e a gente livrasse vocês dois de Interpol e não sei o quê, a gente virou e falou assim, olha, com todo carinho... Fora de cogitação. Fora de cogitação. Nós não estamos aqui lutando por nós. O que adianta fazer isso comigo e a Débora ficar lá presa e a família, as famílias todas, as pessoas perseguidas, os deputados que não conseguem falar, os deputados com rede social bloqueadas, os jornalistas exilados, os outros... O que acontece? Eu sei como a liberdade morre. Então entendam, não é por nós e não será por nós e não adianta oferecer nada, nos oferecer nada, porque eu sei que vocês não estão acostumados, mas existem pessoas corretas, existem pessoas que não trabalham só com cálculo político, existem pessoas que querem o melhor pro Brasil, isso existe, gente. Eu sei que vocês políticos não estão acostumados com isso.
Eu lido com muito político, por isso que eu tô tão perto do Eduardo, porque é uma pessoa que compartilha dessa visão. E porque isso é raro. É por isso que eu tô aqui endossando ele para presidente, porque eu não vejo isso em outros lugares. Mas existem pessoas que querem o melhor. Existem pessoas altruístas, existem pessoas que submetem a Deus. Isso existe. Não percam a fé, não sejam cínicos. Não tenham uma visão niilista de Game of Thrones, de que tudo é o jogo dos tronos e que todo mundo quer ferrar todo mundo, não sei o quê. Não, quantas vezes eu já vi o Eduardo pegar pessoas que sacanearam ele e ele falar assim, não, tudo bem, vamos fazer o certo, isso aqui não é justo eu sacanear esse cara. Quantas vezes eu testemunhei, não foi comigo, foi com os outros. E aí, é como as pessoas tratam os outros que é a minha régua, não para como trata comigo, porque comigo pode ser conveniente agora, pode não ser amanhã, e aí depois eu sofro as consequências. Então reparem só, eu já tenho uma maneira de satisfazer uma das maiores reclamações do meu pai. Né? Ele reclamou ontem que ele não pode encontrar o neto dele, que leva o nome dele. Se eu for por uma linha daquilo que o Paulo Figueiredo apresentou, eu consigo levar minha família para o Brasil e sem ser processado, sem nada, etc. Não ter problema com a Interpol. Mas isso para nós não nos basta. A gente está aqui, entendam, igual o Gerson Camarote bem entendeu, é para o tudo ou nada. Não estou preocupado em retornar para o Brasil para ter os privilégios de uma vida de deputado federal. Que o salário nunca atrasa, um baita salário, etc. A gente está preocupado com o país. E a gente entende o cenário, entende o jogo que a gente está jogando. É por isso que a gente tem apoiado e dado graças a Deus que o Trump está olhando com atenção pessoal para o Brasil. Ele fala o nome do Jair Bolsonaro, mas ele sabe que a eleição do ano que vem passa por Bolsonaro. E ele não quer o Brasil, mais uma vez, virando uma Venezuela. Se optar por esse caminho, vai receber o tratamento de narcoditadura. Estamos chegando perto de 65 mil pessoas e eu vou me despedir aqui. Eduardo e eu vamos justamente para a Casa Branca direto. Sim. Queria agradecer aqui a enorme audiência, queria agradecer aos estúdios Rumble aqui por terem nos acolhido, agradecer a luta do Rumble pelo Brasil, agradecer a você que nos acompanha, dizer que não importa, podem bloquear, podem nos censurar, a gente sempre vai dar um jeito de falar. Agradecer especialmente aos meus apoiadores, você que quer se tornar um apoiador, você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie.